Pessoal, no programa de hoje eu vou conversar ao vivo com a jornalista Elaine Laufer. Ela é conhecida como a voz de Guaraqueçaba. Agora News. Tempo e temperatura. Alô, Guaraqueçaba! Ontem a gente fala de altas temperaturas. Ontem o clima devia estar em 80 graus na sessão da Câmara de Guaraqueçaba. A presidente da Câmara estava nervosa, estava muito nervosa, sobrou para todo mundo, até para nós aqui da Rádio T. Daqui a pouquinho eu converso com a Elaine. Aguarde! É fenomenal! Você está numa excelente companhia. Você está na Rádio T, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Um show de informação. Agora News. Como eu havia anunciado, agora nós vamos conversar com a jornalista Elaine Laufer. Ela é conhecida como a voz de Guaraqueçaba. E a Elaine acompanhou ontem, assim como a gente. Eu recebi o link da transmissão ao vivo do YouTube. Eu acompanhei também a sessão da Câmara da cidade de Guaraqueçaba. E ontem os ânimos estavam bem exaltados, né? Principalmente o da presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Guaraqueçaba. Ela fez um longo pronunciamento, fez uma série de denúncias, né? E reclamou também de parte da imprensa, dizendo que a imprensa só se preocupava com algumas coisas, mas não com outros fatos que estão ocorrendo e que ocorreram na cidade. E eu não vou comentar a princípio esse tipo de depoimento. Foi um comício que ela fez ontem, né? Ela monopolizou a sessão. Ela causou alguns veículos de comunicação de ganharem dinheiro da prefeitura. Eu nunca ganhei nada. A Rádio T nunca ganhou nada e nem quer nada. A gente quer, sim, que o dinheiro da publicidade institucional ele seja aplicado, alô, prefeita Lilian, seja aplicado em emissoras, em veículos que tenham credibilidade e audiência, né? Essa é a verdade. Agora, ninguém quer nada por baixo dos panos, não é meu feitio, né? Não é o feitio da nossa emissora. E eu quero mandar só um recadinho. A gente abordou o que é notícia. A notícia foi que a Câmara de Guaraqueçaba havia votado por 6-3 pelo afastamento da prefeita. O que a gente fez? Entrevistou a prefeita e entrevistou a presidente da Câmara. O presidente da Câmara gostou tanto da nossa entrevista que ela pegou a entrevista na íntegra e colocou no perfil dela, no Face. E ontem, não sei que loucura deu, é que eu acho, meu caro William Santos, eu acho que você bateu bem na ferida quando você perguntou: a senhora é pré-candidata a prefeita? E ela não respondeu. Ah, é? Foi isso? Eu acho que foi isso. Foi isso? Não, porque essa história, eu confesso pra você que da confusão de que ela não gostou muito da entrevista, eu fiquei sabendo hoje cedo, até porque não sei se há uma assessoria na Câmara de Guaraqueçaba, né? Mas, bom que incomodou, porque o trabalho do jornalismo é isso, né, Claudinho? O trabalho do jornalista é perguntar aquilo que alguém não quer que pergunte. Não, e eu lembro que você perguntou assim: a senhora é pré-candidata a prefeita? Ela disse: olha, isso não vem ao caso. Ela desconversou, aí deu uma derrolando lero, isso, né? E perguntamos aí de tu novo. perguntou de novo. Foi. Aí ela falou ontem: Foi isso. o repórter só sabia me perguntar se eu era candidata a prefeita, não tinha mais coisa para perguntar. É que a gente precisa entender o que é o valor da notícia, né, Claudinho? A prefeita Lilian, minutos antes, tinha falado que ela teria afastado a Lilian, que a presidente da Câmara teria afastado por motivos políticos e que teria interesse na prefeitura de Guaraqueçaba. Então perguntamos isso a ela, justamente para tirar limpo toda a história, que é o nosso objetivo. A gente entrevistou os dois lados justamente para deixar tudo bem esclarecido, mas se ela não gostou, eu lamento, né? Mas tamo aí para isso. Muito bem. Eu quero primeiro agradecer a gentileza da Elaine Laufer. Ela é considerada a voz de Guaraqueçaba. Vir aqui no nosso estúdio, bater um papo com a gente, né? Colega de imprensa. E a Elaine passa por poucas e boas na cidade de Guaraqueçaba, né? Quanto menor a cidade, mais risco sofre aquele que tem como missão informar. E o jornalista, ele nada mais é do que o lixeiro da sociedade. Sabe por quê? Porque ele revolve o lixo social. Ele vai lá e bate na ferida. O jornalista de verdade, né? Não esses vendilhões aí, né? Mas assim, então ele é considerado o lixeiro da sociedade porque ele acaba revolvendo o lixo social. O que é revolver o lixo social? É fazer o que o William Santos fez aqui, por exemplo, né? A prefeita Lilian disse: não, porque a presidente da Câmara está de olho na prefeitura e está tomando atitude só para tirar do caminho quem pode impedir esse seu objetivo de chegar na prefeitura. O que o William fez?
Presidente, a senhora é pré-candidata? Não, porque eu não sei o quê. Presidente, de novo, né? Então, a gente faz o que a gente faz. Quem não gostou, põe açúcar. Se for diabético, coloca... como é? Aquele... Adoçante, né? Não, isso. E demorou, né, Claudino? Acho que é porque tem uma sessão por semana também só lá, eu acho. Pessoal, então demora. Bom, são 8 horas e 19 minutos. Mais uma vez eu quero agradecer à jornalista Elaine Laufer de ter aceitado o nosso convite, porque ela conhece como ninguém os bastidores da cidade de Guaraqueçaba. A gente sempre diz, Elaine, primeiro bom dia para você, a gente sempre diz que quem mora na aldeia conhece o caboclo, né? E você conhece muito os meandros, os bastidores da política de Guaraqueçaba. Falar em política de Guaraqueçaba, a eleição do ano que vem já começou, né, Elaine? Bom dia. Bom dia, Claudino, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio T e também os telespectadores que acompanham pelas redes sociais. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui, né, e poder falar com tanta gente, porque pelas redes hoje, não só do rádio, mas da internet, nós alcançamos o mundo. Em Guaraqueçaba tem muita gente acompanhando a Rádio T. Você falou ali sobre... Quando a gente mora na aldeia, a gente conhece o caboclo, né? A gente conhece o caboclo, conhece o pajé, conhece... É verdade, a gente conhece todas as figuras. A gente conhece quem está no plantio, quem está na colheita, acaba conhecendo tudo. Mas às vezes a gente acaba conhecendo e vendo coisas que é melhor não saber. Né? Tem coisas que você acaba pesando aí num solo, numa seara aí meio delicada. E a política de Guaraqueçaba, ela é muito delicada. É uma cidade pequena, né? Onde o poder se divide em poucos e a miséria em muitos. Então, estamos sujeitos a isso, né? Quando a gente decide criar em Guaraqueçaba uma imprensa independente, uma imprensa que não recebe recursos qualquer de poder público e imparcial, a gente está sujeito, sim, a levar algumas lambadas. E ali eles vão na família, eles vão nas crianças, vão nos idosos, vão no financeiro, aonde tiver que atacar, ataca. Lembrando aqui que a imprensa de Guaraqueçaba, isso tem que ficar muito claro, não é vítima. A imprensa de Guaraqueçaba hoje... ela às vezes leva essas lambadas justamente porque se dispôs e teve coragem de entrar numa briga grande para que a população tenha acesso à informação com transparência e credibilidade. Por falar em credibilidade, Elaine, por favor, me ajude aqui, porque eu não sou dono da verdade, né? Quem me conhece sabe, eu tenho uma carreira jornalística, graças a Deus, premiada, já ganhei várias premiações nacionais, faço parte do Círculo de Imprensa do Uruguai, enfim, não estou aqui para jogar confete em mim, né? E se eu fosse pouca coisa, eu não teria me destacado nessa nossa profissão, que é tão complicada, né? O jornalista, ele tem que matar um boi, uma manada por dia. Um dia você está bem, todo mundo lhe aplaude, no outro dia você não está bem, o cara justamente ouviu o programa quando você não está bem e acha que você é aquela porcaria que transpareceu naquele dia, né? Mas eu gostaria, assim, a bem da verdade, eu recebi uma informação aqui, antes de conversar com a presidente da Câmara, de que o processo, a votação para o afastamento da prefeita Lilian, o que eu recebi aqui é que esse não estaria na ordem do dia, não estaria na pauta. Aí eu entrevistei a presidente da Câmara e ela disse que não, que estava. E aí eu fiquei assim, eu disse, puxa, será que eu recebi uma informação tão furada como essa? A gente chama de barriga, me desmentindo, né? Elaine, afinal de contas, estava ou não estava esse processo na ordem do dia, na pauta, ou foi colocado depois? Bom, Claudino, primeiramente que para chegar aonde você chegou, né, a gente não chega sozinho, a gente chega como jornalista. Mas um dos principais requisitos de um bom jornalista como você é de checar suas fontes, ter fontes seguras. Eu acredito que a sua fonte foi sim segura, né? Desconheço sua fonte, no teu profissionalismo você não revela também. Mas assim, tanto é real essa situação que o líder do governo registrou uma ata notorial em cartório com o horário em que recebeu esta ordem do dia, com o conteúdo da ordem do dia, e esteve ali no mandato de segurança que o juiz deferiu em favor do líder do governo.
Não constava, quando ele recebeu, não estava. Não constava. Então, e outra coisa que ficou muito deselegante até da parte, peço desculpas em nome do município de Guaraqueçaba, né? Colocar que o âncora estava desinformado, que você estava desinformado e que não sabia a diferença entre uma ordem do dia, de uma sessão ordinária e uma extraordinária. Eu acompanhei a entrevista e você não só leu a pauta da sessão extraordinária, quanto a da sessão ordinária, estava com toda a documentação. Então, infelizmente, é isso, né? A política, como você falou, é tempo de eleição, quem convencer melhor o povo leva. E eu já vou pegar esse gancho para falar em eleição e dizer que o mais importante hoje em Guaraqueçaba, a guerra que se instaurou hoje não é para a eleição de prefeito e vereador. Ah, é? Não. Inclusive o bicho pegou, para mim, para minha família ontem. É a eleição para conselheiro tutelar em Guaraqueçaba. Nossa, até porque, para quem não sabe, né? Incrível para quem não sabe, mas em algumas cidades, o cargo de conselheiro tutelar, ele é uma extensão do mandato de algumas pessoas. Algumas pessoas que detêm o poder dizem, eu vou indicar o Chiquinho, o Joãozinho, a Mariazinha e tal, para ser conselheiro tutelar, que é gente minha. É isso mais ou menos, né? Não, é assim, ontem de receber mensagens me coagindo, porque lá em Guaraqueçaba, diferente de todos os outros municípios do litoral, né? Aí que vem as peculiaridades Guaraqueçaba sendo Guaraqueçaba. Eles são proibidos de fazer campanha. Ué? Mas o candidato tem até número? Exato. Então, o único folder que tem ali com os números é o que o presidente do Conselho Municipal do CMDCA e a secretária de Ação Social colocaram, só a sabatina deles. Eles não podem dar entrevista para a imprensa, eles não podem sequer passar informações, se eles têm filhos, de onde eles são, uma foto para que nós divulguemos para a população. Então, a Rádio TV Guará, a imprensa local, eu também, enquanto eleitora que sou, fui buscar informações e eu encontrei informações terríveis, como, por exemplo, nós temos aqui... Sem nome. Denúncias não, com certeza nós não vamos falar nomes, não, William, né? Não. Chega de BO, né? Pois é, senão vai ter mais uma sessão da Câmara. Mais uma sessão, pessoal. Tem coisa mais importante que discutir o que a gente conversou aqui na rádio. Tem uma vez na semana para discutir, vamos discutir coisa mais importante. Nós temos aqui boletins de ocorrência de apropriação indébita de pertences de menores. Um deles aqui, Claudino, eu vou ler só os crimes que foram constatados, cometidos por 3 conselheiros tutelares de Guaraqueçaba. Que isso? Perturbação do trabalho e do sossego alheio, abuso aos direitos e garantias legais assegurados do exercício profissional, submeter a criança e adolescente a vexame, maus tratos, calúnia, injúria, ameaça, apropriação indébita, incitação ao crime, falsidade ideológica, coação no curso do processo, invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, adulterar ou destruir dados e informações sem informação expressa, tática. Uma série aqui. Produção, traz um copo d'água, que é tanta infração, tanta irregularidade. Isso aqui, eu tô lendo, porque isso aqui é um relatório, um documento oficial, né? Um documento oficial do NUCRIA de Paranaguá, que é o núcleo, né, de repressão aos crimes contra a infância, e 3 dos conselheiros estão citados. E eles são candidatos à reeleição? São candidatos à reeleição. Então, quando nós não colocamos amplamente isso, não foi feito reportagem, não foi explanado, só foi colocado ali a foto dos candidatos e quem tá ok e quem tá não ok, quem tem ficha limpa e quem não tem. Isso já gerou uma repercussão. Teve presidente de partido, chefe, né, quem está com a executiva de partido, mandando mensagem no meu WhatsApp pessoal, falando, ei, você tinha que estar fazendo campanha para minha sobrinha. Aí eu falei, olha, escolha um candidato. Isso acho que eu posso falar aqui, porque eu falei mesmo. Eu falei, faça o seguinte, meu senhor. Escolha um candidato a prefeito, o eleja, e quando for eleito, dê um cargo de parente para sua sobrinha, como vocês têm o hábito de fazer. Ali acabou a conversa. Imagina. Então, tem aí a eleição em Guaraqueçaba, a política fervorosa. Agora, dia 30, para a eleição do Conselho Tutelar e a política da majoritária dos vereadores andando aí de mãos dadas, né?
Olha, a gente tem tanta informação de Guaraqueçaba e, como bem disse a Elaine, a função do jornalista é informar com credibilidade, né? Ir a fundo, se munir de documentos. Então, eu não vou entrar nessa lambança com a presidente da Câmara, eu já dei oportunidade para ela. E no final de toda entrevista eu sempre digo a mesma coisa. Você quer ficar à vontade para falar alguma coisa que a gente não tenha debatido, não tenha levantado a questão? Ou seja, eu driblo o goleiro e dou a bola pro entrevistado chutar, para ele falar o que ele quer, né? E para dizer que eu não sabia, o William não sabia o que perguntar, não, a gente sabia muito bem o que perguntar. A gente perguntou dentro na ferida, né? Claro, então, foi denunciado pela entrevistada anterior, que foi a prefeita, a prefeita da cidade. A prefeita da cidade disse que tudo que estava acontecendo era a armação da presidente da Câmara, porque a presidente da Câmara queria tirar do caminho todos aqueles que pudessem prejudicar a sua intenção de chegar até a prefeitura. O que o William Santos fez? Mas assim, na cara, como manda o manual do jornalismo, né? Presidente, a senhora é candidata? Você é pré-candidata a prefeita? O que ela respondeu? Olha, isso não veio ao caso. Aí ele perguntou de novo. A senhora... Não, realmente... Então ela ficou naquele... Né? Foi ou não foi, William Santos? Foi. A gente deu 2 oportunidades dela responder e nas 2 ela desconversou, tentou ali fugir um pouco do assunto e afinal não respondeu se ela é pré-candidata ou não. Apesar de ter sido perguntada 2 vezes, a gente não sabe se a presidente da Câmara, a Luciane, ela é pré-candidata ou não, a prefeita de Guaraqueçaba, Claudino. Então, fica um pouco difícil, assim, né? Ela vai a público, ela vai à sessão, então, criticar a nossa entrevista, mas as perguntas a gente fez para ela, a gente fez para a Lilian, na última entrevista a Lilian, eu cheguei a perguntar para ela se haviam aí provas, porque a Luciane também fez denúncias contra a Lilian, né? Denúncias gravíssimas. Pois de que haviam PIX feitos a familiares pela prefeitura. A gente questionou a Lilian sobre isso e ela respondeu aqui também. Então a gente dá o espaço para todo mundo, a gente não toma lado aqui, a gente está à disposição para entender o que está acontecendo e também para esclarecer para a população guaraqueçabana que fica aí tão refém às vezes de situações como essa. Guaraqueçaba é uma cidade com IDH baixo, Guaraqueçaba é uma cidade isolada do resto do Paraná, que às vezes sofre com tanta coisa que as outras cidades não sofrem e acaba às vezes refém de informação por causa de coisas desse tipo, porque às vezes o poder fala mais alto e há um certo coronelismo na cidade devido a esse tipo de situação, Claudino. O William ficou nervoso, chegou a chamar de coronelismo. É coronelismo. Coronelismo, né, Claudinho? Enrolei a palavra aqui. Muito bem, são 8 horas e 32 minutos. É o nosso jeito, viu, Elaine, de fazer. A gente vai brincando, a gente vai colocando, se fazendo de bobo e colocando o povo na jogada. O povo olha. Ô, Elaine, me diz uma coisa. Você que é a rainha dos documentos também, né? Que vai juntando documento, né? Porque o que mais faz é perguntar, é mentira, é fake news. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. É verdade que depois da entrevista, depois da imprensa falar das contas da Câmara, a presidente da Câmara levou todos os documentos para casa sem permissão e isso aí gerou um boletim de ocorrência oficial na delegacia? Casos de polícia. Cadê o Juliano Martins que nessas horas? Deixa o ligeirinho longe daqui. Então, eu posso só fazer uma complementação do que ele falou? Claro. Sobre a questão do quem desdenha quer comprar, né? Na eleição para a presidência da Câmara, quando questionada a Luciane Teixeira se ela queria ser a presidente da Câmara, ela falava, não temos que falar nisso, o importante é que não chegue na mão deles. Quem de nós aqui será, não sei. E acabou que ela foi a presidente da Câmara. Mas cá pra nós, ela é uma boa articuladora política, né? Analisa o passado, né? Para conhecer o presente, você já sabe ali mais ou menos qual que é o plano para o futuro. Com relação ao caso de polícia, então, foram alguns BOs registrados, tá, Claudino? Da última sessão para essa. Primeiramente, onde os vereadores Marcos Vinícius Dias e Luciane Teixeira registraram um boletim de ocorrência contra um veículo de imprensa. Inclusive, meu nome é citado como auto-intitulada jornalista. Não foi o Ministério Federal que me deu minha MTB, eu me auto-intitulei na cabeça deles, né? Então, eles fizeram um boletim de ocorrência
alegando ser uma notícia falsa. Isso foi desmentido publicamente, colocando as falas dos vereadores. Porque não é a imprensa que fala, como você disse. São documentos ou eles mesmos que falam e acho que às vezes se esquecem no calor da emoção. É um arrobo de oratória. Isso, acabam falando. Quem muito se explica acaba se complicando. Em virtude de... Também houve uma denúncia na Câmara durante a CPI das contas adiantamento de que veículos de imprensa estavam envolvidos em corrupção. Isso gerou outro boletim de ocorrência. Agora, o presidente da Câmara, a presidente, o vice e a Câmara foram denunciados na delegacia de Paranaguá por denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e outras constatações que o delegado teve ali. O que aconteceu ontem? O líder do governo, ele pediu documentos em Guaraqueçaba para a presidente, porque, segundo ele, havia suspeita de processos licitatórios, pareceres, aquisições, superfaturado, uma série de irregularidades que ele queria investigar como vereador, queria ter acesso àqueles documentos. A partir daí, segundo o boletim de ocorrência registrado pelo próprio vereador, a assessora pessoal da presidente esteve dentro da sala da secretaria, pegou caixas e caixas de documento, colocou num veículo, se não me engano ali, Renault de cor laranja, e levou para casa da presidente, sem passar pela mesa diretora, sem protocolar um pedido, retirou esses documentos da Câmara. Então, esse relato está no boletim de ocorrência, como apropriação indébita, como dano ao erário e vários outros... outras qualificações. Então, assim... Veja, 3 boletins de ocorrência em uma semana, coisas que poderiam talvez ser resolvidas pelos próprios protocolos do regimento interno. Ou as pessoas resolverem não fazer coisa errada também, né? Facilitaria bem mais. Então cabe, eu acho que até o Ministério Público, né, estar em cima dessa questão para saber, afinal, o que está acontecendo, para onde foram esses documentos, o que aconteceu com esses documentos, né, apurar essas denúncias certinhos, porque é uma situação complicada. A cidade pequena, a gente sabe que a briga pelo poder é grande, a gente sabe que muita gente ali tá preocupada com o jogo do poder, então a gente sabe também que quanto menor a cidade, fica mais delicado às vezes tratar algumas questões. Então, uma situação preocupante na Câmara de Vereadores de Guaraqueçaba. Queria perguntar a Elaine, a Câmara de Vereadores de Guaraqueçaba, atualmente ela tem 9 vereadores, né? Isso, são 9 vereadores, sendo que 3 deles são de comunidades rurais, que é do Serra Negra, do Tagaçaba, né? E de Itaqui, e tem também vereadores de Ilhas e vereadores da sede. E vereadores que são de Paranaguá, né? E vão para Guaraqueçaba para legislar. Queria perguntar para você sobre a atuação desses vereadores, né? Afinal, tem sido uma atuação em parceria com a presidência da Câmara, em que há ali uma certa parceria para aprovar tudo que chega até a Câmara. Há um debate, há uma oposição. Como que têm se posicionado os outros vereadores da Câmara neste momento? Olha, o que nós percebemos é que houve uma dança de cadeiras, né? Com a saída do vereador Oséias Inácio, do Itaqui, por uma cassação da chapa do PSC, quem assumiu foi Anderson Padovani. E Oséias, que era situação da prefeita, né? Ele era do partido da prefeita, agora entra Anderson Padovani, que se posiciona ao lado da presidente e do vice. Mas nós já notamos durante a sessão que eles estão entrando em contradições muito grandes, como, por exemplo, nós estamos nos bastidores, nem tudo aparece na sessão ao vivo. Há sim esse diálogo, né? Há sim o que vamos colocar na sessão. Me permita, com relação à transmissão, muito ruim a qualidade, né? Ontem eu me matei para o áudio muito ruim. O áudio muito ruim da transmissão. Me matei ontem para escutar direitinho, né?
parece que está dentro de uma lata. É uma pena, né? Porque a comunicação é fundamental, né? E o político, ele não pode pensar só na sua promoção pessoal, ele tem que pensar na prestação de contas. E prestar contas, um primeiro ato é prestar contas com qualidade, porque eu tive uma dificuldade muito grande de acompanhar ontem, William. Não, na semana passada também que eu acompanhei a sessão, muita dificuldade também, Claudino, muito ruim o áudio, né? Então, prestação de contas, ela tem que ser feita bem feita. Apesar de ser uma cidade pequena, isso não impede, né? Porque a Câmara de Guaraqueçaba não tem um canal de televisão só para isso, que vai fazer uma transmissão de qualquer jeito, colocando o celular ali com uma qualidade de áudio ruim, né? Então, eu acho que é necessário sim uma qualidade de áudio boa, uma qualidade de imagem boa para a população, para quem quer acompanhar as sessões, ter noção do que realmente está acontecendo. Também uma assessoria para isso, né, Claudino? Porque a gente sabe a importância de uma assessoria. Você já trabalhou com uma assessoria de Câmara, né, Claudino? Você sabe a importância desse trabalho para a imprensa, para a população, para entender melhor o que está sendo discutido também na sessão da Câmara. Então, essa falta de comunicação prejudica a imprensa e prejudica a população em geral, que não consegue acompanhar direito, às vezes, o trabalho que está sendo discutido lá, Claudino. Bem, aproveitando, já vou passar a palavra para a Elaine. Aproveitando, né? Parece que comentaram que não conhecia. Bom, gente, eu conheço mais de Câmara Municipal que a maioria dos vereadores que eu conheço, né? Fui 14 anos chefe de comunicação da Câmara. Enfim, eu sei muito mais coisa do que eu posso comentar. Mas legalmente eu conheço muito bem. Graças a Deus, se eu não conhecesse, eu passei por 5 presidentes. Não, então, pelo amor de Deus, né? Então, mas eu não sou o assunto. O assunto que está sendo levantado pela Elaine Laufer, para você que ligou. É Laufer ou Laufer? Laufer. Laufer. Então, pela Elaine Laufer, considerada a voz de Guaraqueçaba, que é a nossa convidada de hoje no Agora News, para comentar um pouquinho, né? Um pouquinho da turbulenta política de Guaraqueçaba. Elaine, comece pelo começo, como diz o Pequeno Príncipe, e para a gente entender o seu raciocínio. Você estava falando, eu e o William, nos atravessamos aqui, por favor. Não tem problema, como diz o Jack Stripador, vamos por partes. Pessoal, então, assim, vamos lá. Falando primeiramente da questão do diálogo da Câmara. Vamos voltar um pouquinho na história, na presidência do vereador Oséias Inácio, né? Ele era tido pela atual presidente, inclusive esteve em programas de rádio falando que ele era autoritário, que ele encerrava a sessão, que ele cortava a palavra, tiveram que entrar com mandato de segurança devido a algumas arbitrariedades. Essa era a chamada, o que ela intitulava de velha política. Então, assume agora a nova presidência como uma nova política. A princípio, parece que está tudo ok, que há um diálogo, até que numa sessão da Câmara é levado uma monção de aplausos para a pauta, e os vereadores falam, não, mas nós falamos que isso não iria subir para a mesa. E ela fala, leia. O secretário fala, não irei ler. Ela fala, leia, com autoritarismo. Ele fala, eu me abstenho de ler pelo regimento interno. Aí ela falou, então eu leio. Ele falou, então a senhora pode ler. E ali, nesse requerimento, foi o requerimento 36, apresentado pela vereadora Luciane, numa monção de aplausos, todos os vereadores se abstiveram de votar. Então a gente vê que já não tem esse alinhamento da presidente da Câmara com o grupo, né? Já está sendo a história está se repetindo. A nova política, às vezes comparada com a antiga, não é muito diferente. Será que pode haver uma certa revanche também? E o feitiço virar contra o feiticeiro lá na Câmara, porque me falaram alguma coisa do gênero que tentaram tirar prefeito e de repente podem tentar tirar presidente também? Olha, eu prefiro nesse momento me abster dessa informação, porque assim, Claudino, você vai você tá dando um spoiler assim, né? Sacanagem. Você começa a ver, eu vou trazer para o pessoal de Guaraqueçaba agora, nós estamos sendo ouvidos por muitos guaraqueçabanos. O pessoal, como que ele sabe que vai vir a tromba d'água quem mora no sítio? Ele observa que está vindo folhinhas. Isso. Aí ele percebe que começa a aumentar a lateral da margem. Aí ele vê que os galhos da margem começam a quebrar. Ali ele já sai da água, ele já recolhe tudo. Como é que tá a água lá em Guaraqueçaba? Porque quando vem... Como é que tá a água lá? Com tudo. Conta, Elaine, conta. A água... Já veio folhinha já, não? Ó, tá vendo? Você quer que eu dê spoiler? Não, só isso. Só mas tem assim, folhinha ou não tem? A gente já tá naquele momento que o pessoal tá tirando o barco da água,
gente saindo de perto do rio, entende? É o que nós percebemos, assim, pelas falas, né? Que coisa, né, William? Mas tudo muda, na política tudo muda. Tudo muda né? mesmo, Ainda mais né? numa cidade pequena, onde a maioria é parente, a maioria tem já acordos do passado que podem ser revividos a qualquer momento. Posso pegar a parte da comunicação que você falou, Claudino, que eu acho que aqui cabe a nós também como comunicadores. Para vocês saberem, até há um tempo atrás, 2021, a Câmara ela não tinha nenhum tipo de transmissão pela internet, inclusive era proibido filmar lá dentro. Na época, antes de eu entrar como assessora de imprensa na Prefeitura de Guaraqueçaba, eu ia com o meu celular, filmava e mandava para que o pessoal da ilha, dos sítios que não tinham como ir até a sede, tivessem acesso ao que estava acontecendo. Com muita luta, nós conseguimos o direito de filmar as sessões. Na época, era o presidente da Câmara, seu Abelardo Sarubi. Em seguida, eu saí da assessoria de imprensa da Prefeitura e fomos ter lá o veículo de comunicação independente. E foi investido em muito equipamento. Para quê? Esse equipamento não era para rádio. Esse equipamento era para levar para a Câmara, para colocar os microfones ali perto dos vereadores e o pessoal conseguia ouvir o que estava sendo transmitido. Então a gente chegava lá com ring light, com computador, com a parafernália toda. Chegou a Laufer, né? Trouxe o estúdio para a Câmara. E as pessoas começaram a ter acesso a essa transmissão ao vivo. E foi muito interessante essa iniciativa, porque a Câmara hoje tem a TV Câmara. Existe uma empresa paga para fazer essas transmissões. Então, tem 2 câmeras que focam. Uma que pega o público, né? E outra que pega os vereadores, que é uma câmera com essa vigilância direcional. Mas o microfone, eles não autorizam que nós coloquemos os microfones mais para os vereadores. E é um microfone que fica lá em cima, no alto, pegando o som ambiente. Peraí, você está me dizendo que aquela transmissão da Câmara de Vereadores de Guaraqueçaba, que tem 2 câmeras... É paga com dinheiro público. Existe uma empresa contratada para proporcionar aquele serviço que nem qualidade de áudio você tem para entender o que os vereadores estão falando, é isso? Exato. Então, o que nós fazemos? Nós captamos essa imagem, aumentamos o áudio em 400%, fazemos os recortes para poder fazer com que a população entenda, né? E é o único veículo de comunicação. Então, nós estamos ajudando com que a informação que acontece dentro do Legislativo chegue para a população. E isso eu acredito que seja um dos motivos de estar incomodando também, né? A imprensa está incomodando essa visibilidade. Agora News. Entrevista. Nós estamos conversando ao vivo com a jornalista Elaine Laufer. Ela é considerada a voz de Guaraqueçaba. Nossa, tem passado um perrengue daquele, como dizem os nossos irmãos nordestinos, né? Porque não é fácil trabalhar em cidade pequena. Eu já trabalhei também. Parecia que um alvo nas minhas costas, assim. Né? Teve uma época aqui que eu denunciei algumas pessoas, lá na fronteira com o Uruguai também, viu? Eu denunciei, eu fiquei que nem a culpa, ninguém me queria, sabe? Queriam me pegar. Tanto é que, gente, eu estou hoje morando em em Paranaguá, morei no Rio de Janeiro, graças ao meu trabalho, não como prêmio. Eu acabei, dando no pé porque queriam. Eu tava que nem aquela música do Roberto Carlos, queriam minha pele para tamborim. Não é fácil, né, essa nossa profissão, né? Não é fácil, né, Claudino? A gente sabe que às vezes mexer com gente aí que tem poder, que às vezes quer perseguir, dá nisso, né? Mas é importante continuar firme esse trabalho sempre jornalístico, sempre de questionar, sempre de buscar informação, sempre para a população. Claudino, antes de encerrar, queria só fazer um questionamento aqui para a Elaine. O nosso colega, o Ed Venâncio, ele mandou aqui: quanto à questão da saúde, surgiu uma preocupação em relação ao abastecimento de medicamentos nos postos de saúde localizados nas ilhas. Moradores relatam que muitas vezes a quantidade de medicamentos fornecidos não corresponde à prescrição médica, recebendo apenas a metade do que foi recomendado. Por exemplo, a prescrição médica é para 10 comprimidos e se entrega apenas 5. Você sabe alguma coisa relacionada a isso, Elaine? De remédios não sendo entregados, medicamentos não sendo entregados da maneira correta nas ilhas? Sim, tá? Quando a gente recebe muita demanda da população, a primeira coisa que é feita, procurar os órgãos competentes para que eles emitam uma nota ou para que dêem uma explicação. Então, nós temos 2 explicações na questão dos medicamentos que foram repassados pela Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro, que alguns medicamentos da Rede SUS não foram mais repassados ou estão aguardando. E tem medicamentos que eles são adquiridos pela Prefeitura.
né? Quando esses medicamentos eles são insuficientes para toda a população, então eles dividem aquele lote e pedem para que a pessoa retorne até que a primeira regional de saúde mande. Há um problema logístico muito grande em Guaraqueçaba, e isso todos os políticos têm que saber que vão enfrentar. Comunidades como, por exemplo, Barra do Ararapira, dependendo da maré, só se chega de helicóptero. Foi isso nos tempos de pandemia, da vacinação, nós mostramos muito essas imagens, né? A Mariana, que recebeu agora o trapiche, eles dependiam às vezes 3 horas esperando a maré para conseguir chegar no barco. Então toda essa logística também é dificultosa para a entrega de merenda escolar, para a entrega de medicação. Mas eu acho que essa pergunta é muito interessante de ser feita para o responsável pela pasta da saúde. Falando sobre a dificuldade, eu vou trazer uma fala da presidente da Câmara de Guaraqueçaba que eu achei que foi pertinente, a fala dela. Ela diz que nós estamos vivendo uma crise em Guaraqueçaba, uma crise tal qual nunca houve. Você falou que você é morador de comunidade rural, né? Sou descendente, minha família é de lá de Guaraqueçaba. Tua família é de Guaraqueçaba. Gabriel também, né? Guaraqueçaba. Como que funciona lá, Claudino? As 26 comunidades insulares, 19 comunidades rurais. Você chega na casa das pessoas dessas comunidades mais distantes, eles vão fazer uma banana da terra frita, um cafezinho, vão fazer um inhame cozido, vão fazer um café e vão agradecer pela abundância. Eles vão pegar um peixe e eles vão fazer e vão agradecer pela abundância. Então, o que é crise para uns e para outros? Paralelamente, nós tivemos ali a questão não de questionar se foi legal ou ilegal. Quem está questionando isso é líder do governo, Ministério Público, né? Não cabe à imprensa questionar. Sim. O que nós questionamos é que, assim, nessa crise que alguns veem e outros têm como um estilo de vida, né? Em plena crise, você gastar 100 mil reais com curso, 19 mil reais com celular, 37 diárias, cerca de 30 mil reais em diária para apenas uma vereadora e uma diretora. Onde que está essa crise? Qual é o conceito de crise? Né? Às vezes o conceito de crise para a população não é o mesmo conceito de crise para quem tem um estilo de vida diferente. Para mim, 1.000 reais pode ser muito, para outros pode ser uma gorjeta. Então a gente tem que pensar na população como ela pensa, né? E lutar, sim, para que eles tenham. Acho que é um dever não só de político, de qualquer ser humano, ver alguém que está em dificuldade, saber que pode dar uma qualidade de vida melhor e se solidarizar. Você não precisa ser político para isso. Ter um alvo nas costas como eu e você temos, né? Você foi mais ousado, tentou ser aí, foi internacional, né? Chegou na fronteira. Elaine, para concluir a nossa entrevista, para eu não perder, eu e o William Santos não perdermos a nossa credibilidade. Você é pré-candidata a prefeita de Guaraqueçaba? Olha, meu sonho era estar em rádio, então eu vou responder cantando. Brincadeira, não vou acabar com a audiência. Mas tem uma música que fala assim: mamãe, não quero ser prefeita, pode ser que eu seja eleita e alguém pode querer me assassinar, né? Claudino, só da gente tornar públicas as coisas, para vocês terem que não é segredo. Tentaram me incriminar de ter esfaqueado, torturado, tentado matar minha própria filha. Meu pai, de 72 anos, tentaram incriminar também. Chegaram a levar minha filha para Curitiba, tivemos que retornar. Hoje nós estamos em Paranaguá, justamente por recomendação de autoridades aqui de Paranaguá e de Curitiba, de que se tornou perigoso estar em Guaraqueçaba, né? Para fazer um trabalho lá. Então, a gente está em Paranaguá e fica viajando para Guaraqueçaba. Começa a esquentar o clima, a gente vem, mas a notícia continua tendo e o trabalho continua acontecendo. Vou fazer que nem eu fiz com a presidente da Câmara. Perguntar de novo, você não é pré-candidata então, né? Não. Eu tenho 44 anos de idade e eu nunca me filiei a um partido político, que é a primeira exigência, né, para você se inserir aí no meio. Eu não sou filiada a partido nenhum. Só me filiei a UNE quando eu era estudante lá. Ô, Elaine, como é que a pessoa que mora em Guaraqueçaba, tanto na sede, nas comunidades rurais, ela pode acessar o seu canal? Bom, eu tenho meu perfil pessoal, Elaine Laufer, tem a Rádio TV Guará,
né? E agora a gente está em parceria também com o QAP Litoral Notícia, trazendo informações. Imagina que loucura, né? Ela e o Juliano juntos. Tem bastante coisa, né? É aquela história, sai um com fósforo e o outro com a gasolina, diz né? que Deus separa e o outro junto. Aí o que acontece? Eu fiquei sabendo, na verdade, o próprio pessoal do meio, que eu sou a primeira e a única repórter policial mulher do litoral. Então é muito legal essa parte policial. Você é que nem a Claudine Nunes, é a mais linda repórter da Rádio T. É a única. Então é muito louco isso, porque a gente. Eu assim, vocês viram como que eu cheguei aqui? Vestido, uma bermuda por baixo, porque eu sou meio moleca, salto alto, moto, microfone e câmera, né? E é muito legal isso. Assim, eu trabalho e me divirto. A gente trabalha voluntariamente, só para que todos saibam, né? A imprensa local, como falei, não recebe recurso. O meu trabalho é voluntário, mas é muito satisfatório quando as pessoas falam: olha, se a gente não tivesse visto, nós não estaríamos sabendo. Para concluir essa entrevista com a colega jornalista Elaine Laufer, com o meu colega jornalista William Santos, eu vou comentar uma coisa para você do fundo do coração. A gente que é jornalista tem uma época na vida que tudo vale a pena, sabe por quê? Um dia ou outro a gente consegue, com uma denúncia, com um alerta, fazer justiça. E aí tudo vale a pena. Essa é a verdade, né? Não é dinheiro, não é poder. É quando a gente consegue lá um dia ou outro fazer justiça. É ou não é, William Santos? Com certeza, né, Claudino? Eu acho que é isso que é o anseio de todo jornalista sério, de todo jornalista que trabalha aí em prol da população, em prol de trazer informação a público, sempre fazer justiça, né, Claudino? Porque a gente sabe de tanta coisa que às vezes é feita da forma errada, que não é feita da forma certa, e ir atrás da informação, você conseguir esclarecer, você conseguir mostrar a verdade, é muito gratificante quando a gente consegue trazer situações à tona que às vezes alguma pessoa não quer que isso venha a ser descoberto, Claudino. E dizem que... Bom, primeiro eu quero agradecer a presença da Elaine. Elaine, foi uma alegria. Eu te conheço há tanto tempo, nunca tinha tido o prazer de conversar pessoalmente contigo ou de te entrevistar. Se bem que foi mais um bate-papo que a gente teve aqui, daquela forma exclusiva da Rádio T, que é uma coisa mais tranquila, um bate-papo, tá suave, vai. A gente fala um monte de coisa que não interessa a muita gente, né? A gente não gostaria, mas não interessa. O importante é que a gente está fazendo o nosso trabalho e deixando o cidadão, principalmente hoje, o de Guaraqueçaba, mais por dentro como as coisas funcionam na prática, né? Porque às vezes existe o fato e a versão do fato, já que estamos falando entre jornalistas aqui, né? E o pessoal político, principalmente, ele usa muito a versão do fato e a gente leva o fato. Elaine, obrigado mais uma vez. Nosso microfone, como sempre, microfone democrático da Rádio T do Agora News, à sua disposição para algum recado que a gente não tenha levantado a questão aqui. Fique à vontade, por favor. Claudino, eu queria, se me permite, eu não sei o tempo, contar uma história aqui que vai refletir no que nós, como imprensa, eu, você e outros veículos passamos hoje com relação ao coronelismo que o colega falou. Vocês ouviram a história do cachorro no prego? Não. O cachorro estava deitado e ele gemia de dor, e uma pessoa falou: meu Deus, por que ele está gemendo? E não... É porque ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta, então, não se mexe? É porque ainda não doeu o suficiente. Então, quando pegam um jornalista com know-how como você tem e tentam depreciar, quando pegam o único veículo de comunicação local e tentam descredibilizar, quando no meio de 20 veículos que deram a mesma notícia, apenas 3 são citados, quer dizer o quê? Doeu. Entendeu? Doeu. Teve movimentação, teve reação. Então, é um trabalho eficaz, é um trabalho efetivo e que a gente sabe que está chegando a informação e está chegando no lugar certo. Isso que é legal. Nós tivemos aqui hoje, para você ter uma ideia, na Rádio T, foi compartilhado ali, né? Com o nosso público, nós temos pessoas no Arizona assistindo pelo Facebook, nós temos pessoas em Dublin, guaraqueçabanos que estão em Dublin, nós temos pessoas que estão em São José dos Pinhais e que estão acompanhando. Então tá chegando. E essa história do povo saber e saber com transparência, às vezes é doloroso para alguém.